Sejam bem-vindos a mais um episódio de Good Connections com Leslie e Vivi. Olá, pessoal! Mais uma vez aqui com vocês, com muita alegria. Nós estamos aqui para compartilhar um pouco daquilo que Deus tem trazido nos nossos corações. Amém. Lembrando que somos pessoas dona de casa, enfim, né? Ninguém aqui é um profissional da câmera, Sim. mas a gente está aqui para fazer isso com muito amor para vocês. De todo o coração e com muita oração. Obrigada. Essa eu gostei dessa rima, viu? Com muito coração e muita oração. Gostei. E você que está nos assistindo, já vai lá, já curte o nosso vídeo. Dá um joinha. Exato. Compartilha, já convida seus amigos para assistir. E eu tenho certeza que as pessoas vão estar impactadas. As pessoas que precisam ouvir essa palavra, elas vão receber da parte do Senhor. Amém. Eu creio. Pois é. E hoje a gente vai falar sobre um assunto que é muito vasto, mas que todo mundo passa. Se não passou, tá passando, ainda passará, né, Vivi? E não é só uma questão de passar. Às vezes nós somos o causador. Exato. Então, o que a gente vai falar? Vamos falar sobre julgamento. Quem é que nunca foi julgado por uma situação que você, na verdade, a sua intenção, você estava resolvendo uma coisa e outra pessoa viu, interpretou mal. Do jeito que ela... Da maneira como ela quis. Sai, às vezes, difamando, né? E quantas vezes a gente também não faz o mesmo? Não é verdade? Tipo, você vê uma pessoa passando reto, não te viu, não olhou na sua cara e você fala assim, nossa, deve estar brava comigo, porque acho que é porque eu devo ter falado isso, aquilo outro. E a pessoa, coitada, não estava nem pensando nisso, ela não te viu. Tava no mundo dela. Tava no mundo dela, tava lá preocupada com alguma coisa e pum, passou, né? Então, o tempo inteiro, a gente tá nessa situação de que nós devemos seguir a palavra, que a Bíblia diz para nós não julgarmos, não julgueis, mas quem não, né? E hoje a Leslie vai compartilhar um pouco, algumas experiências na vida sobre julgamento, né, minha amiga? É verdade. Você quer compartilhar o versículo primeiro ou eu falo primeiro as experiências que eu tive sobre isso? Então deixa eu compartilhar aqui. Uma porçãozinha da palavra pra gente entrar neste assunto maravilhoso. Sim, então vamos lá. Polêmico, difícil, mas que Deus traz solução para tudo, amém? Exato. Então eu tenho 2 versículos hoje pra gente falar sobre. Primeiro tá lá em Mateus 22:16, que diz assim... Enviaram-lhe seus discípulos junto com os herodianos, que lhe disseram, mestre, sabemos que és íntegro e que ensinas o caminho de Deus conforme a verdade. Tu não te deixas influenciar por ninguém, porque não te prendes à aparência dos homens. Isso aqui era o que os discípulos estavam dizendo a respeito de Jesus, né? Então, não te deixe influenciar por ninguém. Quantas vezes somos influenciados numa situação e passamos a julgar pelo que outro está dizendo. Verdade. Né? E aí eles continuam dizendo, porque não te prendes à aparência dos homens. Isso é muito sério, amiga. É verdade. Quantas vezes a gente não julga pela aparência, né? Pelo aquilo que a gente viu, ou pelo jeito que a pessoa se veste, ou como as pessoas falam e se expressam, a gente começa a tirar nossas próprias conclusões, né, Vivi? Exato. Igual o profeta Samuel. Você tem aquela passagem do profeta Samuel? Do profeta Samuel, peraí. Quando ele foi ungir o rei Davi. E você que separou ela, né? Não, tem outra passagem. Mas eu vou compartilhar outra passagem com vocês enquanto Vivi procura essa outra passagem. Depois, tá em Tiago. Ok, eu achei. Depois já achou? Já achei. Então leia pra gente. Então tá lá em 1 Samuel 16:7. Que quando Deus diz ao profeta Samuel, o Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Coisa tremenda, né? Quando você vai ler essa passagem aí, o profeta tinha ido à casa de Jessé para ungir, né? O rei, o próximo rei. E o pai botou os filhos mais, né? Que ele achava que era... fortes, né? Os de batalha, né? E aí mostrou todos os filhos, aí Deus falava para o profeta,
Eu não vejo a aparência, não olhe para a aparência, né? E então mandou chamar Davi, que estava lá escondidinho, cuidando das ovelhas, É engraçado, né? Porque o profeta fala, e eu olhava para um senhor e falava, não é esse, eu não é a aparência. E foi. E ele falou pro pai. Não tem mais filho? Não tem mais filho nenhum. Ah, tem um lá, que tá lá, cuidando das ovelhas, quer dizer, coitado. Ele era até esquecido, né, ali, porque era pequeno, não tinha Eu uma creio que até famosa. O pai, né? O pai não via ele com esses olhos, porque o pai mostrou todos os filhos, não mostrou Davi, deixou Davi lá no canto, que podia ter chamado todos, né? E Deus falou, não, eu quero aquele, porque eu conheço o coração daquele que tá lá escondidinho. E o que Deus falou recentemente comigo sobre essa passagem é, o que é nosso está guardado. Aquela unção ali era de Davi. Uau. Botaram um monte de gente na frente dele, mas não adianta. Quando Deus te chama, é você. Amém. Aleluia. Aleluia. Amém. Então, aquilo que Deus, né, estabeleceu vai acontecer, né? Isso Independente mesmo, que os homens falem, ou olhem, ou acusem. Esse não vai dar nada na vida, né? Quantos não ouviu essa expressão, às vezes até... Infelizmente, às vezes do próprio pai, da família. Exato. Ai, aquele não vai dar nada na vida, aquele é um perdido. Mas Deus tem uma palavra, né? Deus não olha a aparência, Deus vê o que está ali dentro do coração. E Deus exalta aquela pessoa no momento certo, né? Traz Deus a verdade, sabe. né? A revelação da verdade. Em Tiago 4,11 diz também assim, ó, 11 e 12. Irmãos, não falem mal um dos outros. Quem fala contra o seu irmão ou julga, o seu irmão fala contra a lei e julga a lei. Quanto você que julga a lei, não está cumprindo a lei, mas está se agindo como juiz, né? Então, assim, quem somos nós para ser juiz, né? Uau. A palavra de Deus diz que só há um justo juiz, que é o Senhor. Então, o testemunho que eu queria compartilhar tem 3 experiências que eu vivi. Teve várias, né? Eu vou compartilhar só 3. Opa, meu óculos caiu no chão. Mas teve uma situação que eu passei, 1 eu julguei e 2 eu fui julgada. Você quer qual primeiro? Fica à vontade, amiga. Porque então, é bom a gente abrir o coração, né? Quando a gente... Porque o tempo inteiro a gente comete também exato. erro, e a gente tem que estar sondando o nosso coração o tempo todo, né? Porque às vezes uma situação você... Ah, mas fulano, mas também... E aí você cai na real, você fala, meu Deus, eu tô julgando. Vai que a pessoa não tinha aquela intenção, ou ela tá... Sim. Não é? A gente nunca sabe o que... E às vezes a gente condena, né, as pessoas, às vezes pela uma reação que ela teve, a gente não tem essa compaixão, né, esse espírito de misericórdia pelas outras vidas. Eu passei por uma situação que eu estava julgando, e durante o processo Deus me corrigiu, e eu vi a bênção que foi, no final, ouvir a voz de Deus. Né? Na pandemia, eu ia no mesmo restaurante todos os dias, porque a escolinha do meu filho só permitia eu ir neste restaurante. Inclusive, eu já falei sobre esse episódio em algumas pérolas, porque foi uma coisa que me marcou muito. Eu ia nesse restaurante todo santo dia, na mesma hora, pegar a mesma comidinha, que era um pratinho assim de feijão, arroz e franguinho pro meu filho, Samuel. E aí, todo santo dia eu ia lá no drive-thru, né, naquela entrega rápida, e dizia que era o prato tal. Eu já sabia que o valor era tipo 3 e pouco. E aí, belo dia eu chego lá, eu digo, quero o prato tal. E eu falando meu espanhol, arranhando, né? E a senhora já estava mal-humorada lá do drive-thru. Ela disse, vai ser $5 e pouco. E eu sabia que o prato era $3 e pouco. Aí eu falei, mas como assim? Esse prato eu compro todo. Eu falei para ela, eu vim aqui todos os dias e o prato é 3 e pouco. Como é que passou para 5 e pouco? Ah, então você quer o da oferta. Eu disse, eu não sei se é da oferta não, mas eu sempre peço o mesmo prato. Então, ela disse, tá, esse outro é 3 e pouco. Então, ela pegou e colocou. Quando eu cheguei lá na janela, né, para pagar e pegar meu pratinho, geralmente as pessoas abrem a janela e falam, pega o cartão da coisa, né? Ela fez assim, ó. Entregou a sacola na minha cara, pegou o meu cartão, passou o cartão e jogou o cartão assim. Aí eu fiquei assim, nossa. Que estranho. Ela foi assim muito bruta, sabe? Eu falei, cara, eu venho todo santo dia aqui.
Gente, eu saí daquele restaurante, começou aquela batalha mental. Eu digo, isso não tem cabimento. Eu sou a cliente assídua deste lugar. Eu tinha que ter um membership like Star, aquele cartão Golden. Bom, gente, só lembrando que a gente mistura um pouquinho às vezes o inglês, tá? Para quem está assistindo hoje pela primeira vez, nós estamos aqui no Tennessee, de vez em quando sai uma membership, palavra, Golden Card. É um cartão dourado, desculpa, gente, sai espanhol, sai inglês, mas a gente chega lá. VIP, né? Uhum. Então, e aí, a gente tem alguns anos de América. Tem quantos anos que tu tá aqui, Vivi? 10. Eu tô com 26. Uau. Então, a gente acaba perdendo algumas palavras, mas creio que estamos entendíveis, né, Vivi? Com certeza. Então, eu saí revoltada daquele restaurante e aquela batalha. Eu vou ter que ir lá naquele restaurante conversar com aquele manager, porque isso não tem cabimento. A mulher jogou a sacola, quase jogou a sacola na minha cara, pegou o cartão, nem olhou pra mim, passou, nem disse tem, foi bruta. E aí eu fui deixar meu filho na escola e aquele negócio na minha mente, você precisa fazer alguma coisa, ela não pode tratar a gente assim, que não sei o quê, e ficou aquela coisa remoendo. Eu falei, Jesus, por que esse negócio acontece comigo, hein? Aí eu perguntei pra ele, né? Aí ele falou, Leslie, vamos fazer o seguinte, veio aquele negócio na minha mente, ora por ela. Aí eu, não tô afim de orar por ela. Ai, vou ter que orar. Vou ter que orar por ela? Por favor, Senhor. Eu venho todo santo dia, eu compro no restaurante, né, que ela trabalha. Ela devia me tratar muito bem, ela me tratou igual um lixo. Uau. Ele, ora por ela. Eu, ok, Jesus. Aí comecei a abençoar a vida dessa mulher. Jesus, eu não sei o que essa mulher está passando. Não sei qual o problema dela, não sei qual é a vida dela, o que está no coração dela, mas eu quero abençoar a vida dela, eu quero perdoar o que ela fez e eu quero te pedir que o Senhor venha com providência na vida dela. E passei o dia todo, toda vez que eu lembrava da raiva, eu orava. Toda vez que eu lembrava da raiva, eu orava. Aí quando foi no próximo dia, lá estava eu de novo para entrar naquele drive-thru para pegar a comidinha do Samuel. Aí fiz a mesma pergunta, quero comida número tal para o meu filho, não sei o quê. Aí ela já no drive-thru, eu já senti que a voz dela estava do mesmo jeito. Eu digo, ai meu Deus. E eu vim orando, tomara que não seja ela, tomara que não seja ela, tomara que não seja ela. Ela estava lá, com aquele humor terrível. Aí quando eu cheguei na janela para pagar e pegar a sacola, mesma coisa, ela com a cara virada para o lado, ela não olhou. Gente, aí eu falei, Jesus, me ajuda, me ajuda. Aí eu falei, quando ela foi pegar o cartão, eu disse, senhora, por favor, você pode olhar para mim? Aí ela olhou. Aí ela parou, ela foi para a janela. Aí eu falei, deixa eu te falar uma coisa. Jesus ama muito você. Eu, de verdade, eu não sei o que você está passando, mas ontem Deus me fez orar de manhã até de noite por você, o dia inteiro. Essa mulher desandou a chorar. Começou a chorar, muitas graças. Eu falei, olha, você não precisa dizer qual é o seu problema, tá tudo bem. Eu só quero dizer que papai te ama e ele está cuidando de tudo. Ele me colocou para interceder pela sua vida. Essa mulher começou a chorar. Muitas graças, me entregou o pacote e eu fui embora para casa agradecida. Eu digo, Jesus amado, eu não sabia que ela estava passando por uma batalha. Obrigada, porque eu não fui lá reclamar os meus direitos. Que seria uma coisa que qualquer pessoa teria o direito. Exato. Como, atendimento ao consumidor. Exato. A pessoa que deixa o problema dela em casa. Exato. E aqui ela tem que estar sorrindo, boa tarde, bom dia, e atender. Mas o Espírito Santo te deu uma estratégia. Me conduziu. E te conduziu. Ora, mesmo você sem querer. Eu não estava afim, não. Eu estava afim de pedir para dar as contas dela. Essa é a realidade. Mas gente, glórias a Deus que eu escutei o Espírito Santo. Mas tinha um problema ali. Ela estava reagindo a uma situação. Né? Ela estava doendo, né? Só Deus sabe que a batalha que ela estava enfrentando dentro de casa. E ela não estava conseguindo se sair bem no trabalho. Estava refletindo no trabalho, né? Então eu saí tão grata naquele dia. Falei, Jesus, obrigada, porque eu não reportei, eu não falei para o gerente dela que ela era uma má funcionária, né? E quando eu voltei no próximo dia, lá vai eu de novo para a fila, e eu orando de novo, Jesus. Jesus, abençoa, abençoa. Cheguei lá na fila, quero a comida número tal. Quando eu cheguei na janela, essa mulher abriu a janela e disse, olá, coração, como estás? Porque ela é hispana. Como estás, coração? Que tu queres estar bem?
outra pessoa, Vivi. Porque ela se sentiu amada, né? Outra Cuidada. pessoa, o amor entrou dentro do coração dela. Algo no mundo espiritual aconteceu que aquela mulher se transformou. E eu saí, aleluia, Jesus, obrigada porque eu não escutei a minha carne. Obrigada porque eu não fiz justiça com as próprias mãos. Eu resolvi escutar a voz do Senhor e não julgar aquela mulher, né? Então, isso foi uma situação que quase eu botei tudo a perder. Eu podia ter impactado a vida dela pro lado contrário, né? Ela já estava sofrendo e eu acabar de jogá-la no buraco. Sim. Né? Então, assim, para a glória de Deus, eu pude, de alguma forma, acrescentar algo na vida daquela amada. Aí, do outro lado, agora eu sendo julgada, né? Eu atendi uma igreja por muitos anos em Miami, uma bênção de Deus que foi muito usada para me abençoar e me levar para Jesus. E aí servia, né? Conhecia muita gente, eu servi por muitos anos nessa igreja, graças a Deus, eu cresci muito, foi bênção. Mas um belo dia, tinha uma moça que ela era mãe solteira e ela estava nessa igreja, né? Que a gente frequentava. E eu sempre olhava para ela com compaixão. Apesar de eu estar casada e ter meu marido e meus filhos, né? Meu marido que faleceu, estava vivo ainda. Eu olhava para ela com compaixão, que ela era mãe solteira, né? Com criança. E eu sempre falava assim, vamos um dia tomar um café? Você está precisando de alguma coisa? Eu sempre me oferecia para tentar ajudar de alguma forma. Foi algo que Deus colocou no meu coração. E ela dizia, não, muito obrigada. Ela sempre assim, se esquivando. E eu não levei como ofensa. Claro, ok. Às vezes a pessoa não quer, às vezes a pessoa está ocupada, né? Sim, claro. Até que um dia essa moça me chamou. Uau. E ela disse assim, hoje eu posso tomar café com você. Eu disse, oh Glória, vamos tomar café. E aí a gente marcou esse encontro no Panera Bread, aí a gente pegou o lanche, né, sentamos. E aí quando eu falei, vamos fazer uma oração, ela disse, não, mas antes de orar eu queria conversar com você. Uau. Aí eu disse, ai meu pai do céu. O que Antes que de foi? Orar, então. Aí eu disse, o que que aconteceu? Ela, eu preciso confessar, Leslie, que eu detestava você. Eu disse, gente, o que que eu fiz para me pedir perdão? De verdade, eu pisei no seu pé e não percebi, porque às vezes, gente, a gente pisa no pé da pessoa, a gente diz uma palavra que às vezes a pessoa não está acostumada, a gente fere sem perceber. Eu falei, o que que eu fiz, né, que te fez ter esse sentimento? Ela disse, nada. Eu só tinha essa má impressão, eu olhava para você e eu não te suportava. Uau. Mas ela disse, eu não te suportava, era como se ela tivesse um negócio, ela queria ir para longe. Aí eu disse, sério? Mas teve algum... Ela disse, não teve, Leslie, pelo contrário, você era a pessoa mais doce da igreja, que toda a vida chegava perto de mim e dizia, posso te ajudar? Eu disse, ela disse, me perdoe, porque eu te julguei, pelo que eu olhei você, eu não sei, algo em você que eu olhava e eu achava, sei lá, que você talvez fosse metida, não sei, ela dizia, eu não sei nem explicar o que era, mas eu tinha uma, sabe aquele negócio que a gente tinha no passado, e muitas vezes o diabo ainda tenta trazer para nós, a gente pré-julgar as pessoas, dizer, essa pessoa tem jeito antipática. Exato. Né? Essa pessoa é metida, essa pessoa é mostrada, né? A gente não tem essas coisas, então acho que foi isso que o inimigo inseriu na mente dela e quis nos afastar, porque sabia do poder que ia ser a nossa amizade. Olha só. E é engraçado como realmente, né? Se a gente não tivesse, não sair de manhã orar, vamos falar assim, orar de sair, né? A gente vai ter uma visão, é como aquele versículo fala, se você tiver olhos bons, tudo que você olhar será bom. Se seus olhos são maus, tudo que você olhar vai ser trevas. Né? Então, se a gente de manhã, se a gente não tiver uma vida de oração, falar, Senhor, me ajuda a olhar com seus olhos, perdoar com seu perdão, né? Amar o próximo, ver as coisas boas que vão acontecer no meu dia, ter sabedoria, sim, a gente vai ter essa tendência de, ai, nossa, mas aquele cara tem uma cara de bravo, ai, aquela pessoa tem cara de, né, de arrogante, e às vezes não nos damos a oportunidade de realmente conhecer as pessoas, né? Isso é julgamento. É verdade. A gente fala, às vezes, vamos falar sobre julgamento, você vai falar sobre uma situação tão séria, mas são pequenas coisas que a gente todo dia vai sondar e falar, meu Deus, como eu julguei mal aquela pessoa. É verdade. E resumindo, quando terminou esse café, a gente se abraçou e essa menina não desgrudou de mim. Eu falei, querida, Deus trouxe cura, né? Eu disse, querida, eu te amo, não tenho nada. Ela disse, Leslie, eu tô aqui para lhe pedir perdão, não tô aqui para lhe acusar, porque eu lhe julguei.
pelo que eu vi em você, eu não lhe suportava. Você entrava no lugar e você era doce comigo e eu queria sair. Não. Porque eu tinha essa visão que eu achava que, não sei, você era ruim, alguma coisa assim. Eu digo, nossa, tá perdoada, minha amada, vem cá, me dê um abraço. A gente tomou café, a gente ficou amiga por muito tempo. Mas aí depois ela começou a congregar em outra comunidade, mas a gente ainda continua se falando e sempre quando a gente tem a oportunidade a gente conversa. Então isso foi um episódio. Outro episódio foi quando eu estava no processo, né, do meu marido muito doente. Foram 3 anos de batalha, né? Então, se você já viu algumas pérolas, eu comento um pouco sobre isso. Meu marido, a gente descobriu um câncer nele. E quando ele estava com 52 anos, quando a gente descobriu o câncer, já não tinha mais jeito, era com metástase, né? Então, mas a gente passou 3 anos nessa batalha, várias cirurgias, químio durante 3 anos sem parar, químio e radioterapia. Então, assim, foi uma batalha muito tremenda. E nesse meio de campo, ainda por cima, eu tinha tido um bebê. Meu filho era muito pequenininho, então era muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. E eu me lembro que nesse período, a gente foi para o Brasil. 2 situações aconteceram, né? Eu fui para o Brasil e a gente tinha vários planos marcados para ir visitar Fernando de Noronha, porque fazia muito tempo que meu esposo não tirava férias e quando ele descobriu o câncer, ele quis aproveitar ao máximo, né? Então a gente marcou essas viagens, esses passeios, mas aconteceu que quando a gente chegou lá, ele começou a piorar muito e ele não estava conseguindo nem andar já. Então eu decidi que eu tinha que fazer um passeio com as meninas. A gente foi lá para passar férias em família, ele não podia, né? E eu queria que pelo menos um dia ou 2 a gente tirasse tempo para curtir, para passear também, porque foi muita batalha, gente. Todos estavam sofrendo, tava difícil para todo mundo. Muita batalha, gente, muita batalha. Então, assim, o que aconteceu, né? A gente saiu um dia para passear, a gente tirou foto na praia, a gente fez passeio de quadriciclo, não sei o quê. E aí depois uma pessoa foi e fez um comentário, né? E chegou aos meus ouvidos dizendo assim, que sofrimento é esse, né? E eu me lembro dessa situação. Que eu falo, gente, as pessoas não têm noção, né? São cruéis nas palavras. São cruéis porque... Então porque que a pessoa que eu tanto amo está sofrendo, eu vou viver... chorando todos os dias, eu não vou fazer mais nada na minha vida. Pelo contrário, quando a gente tem um Senhor, a gente tem momentos de alegria, sim. A gente tem que seguir vivendo. E faz parte justamente desse processo de dor, ter dias de alegria para ter o renovo, para desfrutar, construir memórias daquele momento difícil que estão vivendo. Momento de refrigério. E algumas pessoas fizeram comentários maldosos, dizendo assim, sofrendo desse jeito, passeando. Eu digo, gente, eles não vestiram meu sapato, né? É verdade. Eles não sabem quantas noites em claro, quanto choro, né? Desculpa, eu fico emocional, porque eu me lembro de tudo que eu passei, mas assim, sem dor. Mas assim... É tão importante isso, porque quanta gente hoje tá vestindo esse sapato e tá passando pelo mesmo, né? Não pode sequer sorrir porque, pronto, a pessoa... Então, assim, na época, eu tava com tanta coisa acontecendo na minha cabeça, e quando vieram me falar, eu digo, tá bom, tá bom. E eu continuei fazendo o que eu tava fazendo, tentando o máximo, na presença do Senhor, né? Deixa eu pedir pra Thalita um lencinho pra você, minha amiga. Você pega um lencinho pra ela? Pode pegar sem parar. E aí, isso não me parou. Eu estava focada no Senhor. Ele, a nossa família, estávamos cada vez mais na presença. Chorávamos muito, clamávamos muito, mas também tínhamos momentos de alegria. E isso não quer dizer que a gente amava menos o meu marido. Pelo contrário, por amor a ele, a gente precisava ter esse Obrigada, Tatá. Obrigada, Thalita. Thalita é a nossa mão direita aí, ó, atrás das câmeras. Ela tá com a gente todos os dias. Obrigada, viu, Thalitinha? Eu te amo você. Então, assim, porque eu amava ele, eu precisava cuidar de mim também, do meu emocional. Eu precisava de ter momentos de refrigério, de descanso, de sorrir um pouco também. Né? Era muita responsabilidade estar pendente dele, do meu filho, da casa, das minhas filhas, de tudo, né? Então, assim,
as pessoas olham de fora, às vezes vê a pessoa sorrindo lá, acha que não tem dor sim, só que a pessoa está tentando ter um respiro. Para poder chegar em casa e poder tá bem. Tá bem, porque se o marido está sofrendo, Todo as mundo crianças estão sofrendo, e a mãe está ainda chegar devastada, não vai ajudar, não vai, né? Alguém exato. ali tem que chegar, tá tudo bem, Exato. vamos ficar bem, né? Recuperado dessa energia. Graças a Deus que naquela época onde houveram alguns julgamentos, muitas pessoas se colocavam no meu lugar e diziam, vai, você precisa ter um momento de passear, você precisa ter um momento de tirar os olhos um pouco, né, de estar ali cuidando, protegendo, resolvendo, vai, né, eu me lembro que já para os últimos meses de vida do meu esposo foi muito pesado, eu só vivia em hospital, a gente só vivia em casa, naquela batalha constante, e eu ia para a academia, né, de ginástica todos os dias, praticamente. Era o meu momento de refrigério. Era o seu momento, aquela hora. Às vezes, quando eu não ia, uma das minhas melhores amigas que estava lá pertinho de mim, ela ligava e dizia, você não foi? Porque ela sabia. Ela sabia o quanto que eu precisava daquele momento de desestressar. Sim. Então, eu me lembro que eu ia e as pessoas julgavam, diziam, né? Às vezes pensava assim, tá se cuidando, não sei o quê. Não, eu ia, malhava. Eram comentários maliciosos. Maliciosos, como se eu não estivesse me importando com meu esposo, como se eu tivesse só se preocupando comigo. Não, eu estava tentando me recuperar para ir para casa. Quantas vezes eu choro porque é emotivo, mas eu não tenho mágoa de ninguém, sabe, gente? Mas eu compartilho isso, isso é porque volta, né? Sim. Eu compartilho para que a gente, como edificou a minha vida, de uma certa maneira eu aprendi, e eu tento não fazer isso com as pessoas, eu queria compartilhar com vocês para que vocês também, antes de julgar, de olhar as aparências das pessoas e até falar mal, né? Pensasse bem, orasse, porque você não sabe o que a pessoa está passando, você não sabe o coração da pessoa. Deus sabe, Ele é o único que sabe, né? Então, assim, eu ia para aquela academia de ginástica, eu malhava, passava 45 minutos, e depois eu sentava e chorava. Chorava e dizia, Jesus, agora me renova, me ajuda a enxugar as minhas lágrimas, porque eu preciso voltar bem para casa. E aí as pessoas me viam, né, porque eu estava na ginástica, achavam que eu estava tudo ótimo, que eu não estava sofrendo. Eu estava sofrendo muito, só que eu estava precisando também daquele momento de refrigério. Então, assim, isso marcou a minha vida, não que eu tenha um ressentimento, né, eu tenho, graças a Deus, desde que eu me converti, o primeiro exercício que eu fiz na minha vida foi aprender a perdoar. Então, sempre quando alguém me fere, eu me jogo uma pedra, eu olho para aquela pessoa com misericórdia, eu digo, Jesus, perdoa porque não sabe o que faz. E eu começo a interceder e abençoar aquela vida. Mas, de certa forma, foi uma dor que eu passei, né? Claro. Então, é uma tristeza, né? Você fica triste, né? Você tá ali, já tá vivendo um momento, e escutar uma palavra, que é alguém fazendo um comentário malicioso. Ela tá lá toda se cuidando e o marido, né, à beira da morte. Né? Não, em vez da pessoa falar, não, ela tá ali recarregando a bateria dela, né? Ela precisa, vai ser bom produzir um pouco de endorfina ali, fazendo exercício para chegar em casa, né? Ajudar as crianças, ajudar o esposo. Imagine o que passa, né? Por exemplo, o que passava na minha cabeça, né? Porque eu estava ali exercitando, mas se você for colocar na balança, eu vivi a vida praticamente inteira, né? Com meu esposo. E ele era o cabeça de tudo, e de uma hora para outra, Deus estava tirando ele. E eu estava sozinha, com 2 moças e um bebê. E com a vida sem saber o que fazer, para onde correr. Então, quanta batalha não era diária na minha mente. Como é que vai ser o amanhã, se o Senhor levar? E eu vendo ele cada dia piorando mais e mais. Então, assim, era uma batalha constante na minha alma, né? Mas eu estava nos pés do Senhor e o Senhor renovava a cada dia. E Ele me dava estratégia. E ir para a academia era uma estratégia de Deus para mim descarregar todo aquele estresse. Além de fazer bem para o meu corpo físico, né? Sim, então, assim... muitas vezes, quando eu estou estressada, eu corro para academia. Se apegando nesse julgamento, né? Quantos de nós precisamos, assim, realmente, como você fez lá com aquela moça do drive-thru, né? Ali, a gente quer fazer com que
fazer justiça. Uhum. Não é justo, não é certo, porque isso, você está julgando. Uhum. Mas se nós buscarmos o Senhor, Senhor, por que isso? Por que essa pessoa está agindo assim? Né? Ele traz a revelação, você dá uma palavra, ou parar para pensar, mas a gente não sabe, né? O que essa pessoa está passando, que era o seu caso ali, depois a parte, né, os momentos finais do seu esposo, quer dizer, a gente tem que olhar, sondar o nosso coração todo dia. É verdade, e a gente tem que entender que só há um justo juiz, né, Vivi? Exato. A gente julga pelo que a gente vê, pela aparência, a gente não sabe o coração da pessoa, às vezes tem pessoa que é bruta, você não sabe o que ela passou na infância dela, os abusos, as coisas que passou e por que ela se tornou essa pessoa. E muitas vezes a gente condena, bota um X nas costas daquela pessoa e diz, não serve, né? Ou fala mal pro outro, essa pessoa ali é assim, assim, assim. Nossa. Aí começa a contaminação. Sim. E Deus nos chamou para amar. Ele disse, vocês serão conhecidos como os meus discípulos se vocês o quê? Amar, se amarem uns aos outros. Como ele nos amou. E como é que ele nos amou? Ele amou o mundo de tal maneira que ele se entregou. Então, assim, quando uma pessoa lhe julgar, o meu conselho, né, por vários julgamentos que eu já passei, e provavelmente eu ainda vou passar, né, porque em nome de Jesus eu vou viver muitos anos ainda, né, mas ore, perdoe, abençoe, né, se essa pessoa cruzou o seu caminho foi com um propósito, mesmo que seja para lhe ferir, tem algum propósito nisso tudo, e você como servo e serva de Deus, você tem essa missão de orar, se entregar por essa vida, né, mesmo que a sua carne diga não, eu não quero, não estou com vontade. Ore e abençoe, porque a palavra de Deus diz é melhor dar do que receber. Amém. Nós somos canais de bênção. Sim. A gente pode escolher ser uma fonte a jorrar água amarga, ou a gente pode ser aquela fonte que jorra rios de água viva, né? Que flui o amor do Senhor, a intercessão, o perdão, a misericórdia. Então é isso, Vivi. Amém. Amém. Olha, muito bom. Glória a Jesus. Essa história, essa experiência. E você que está nos ouvindo aí, que está nos assistindo, coloca lá nos comentários o que você gostaria de ouvir nos nossos próximos episódios, né? Compartilha com os seus amigos, mais uma vez, curte o nosso vídeo. Amém. Vai lá, subscriber, como é que é em português? Se inscreva. Se inscreva. Dá um like, um joinha. Aciona o sininho lá para você receber notificação de quando tem mais vídeos. E a gente está aqui muito feliz, né, de ter estado aqui mais uma vez com vocês. E a gente se vê no próximo episódio The Good Connections com Leslie e Vivi. Que Deus abençoe vocês. Tchau.